Olá, meus irmãos, Pablício, Joaquim aqui. Mais uma vez estamos aqui para continuar os nossos estudos no livro de Gênesis. Hoje estaremos falando sobre as águas do dilúvio e teremos dois temas interessantes. Falaremos um pouco sobre a universalidade do dilúvio e falaremos também a respeito dos 40 dias de chuvas. Agora eu queria convidá-los para que vocês pudessem estar lendo uns textos aqui junto comigo, do capítulo de número 7, a partir do versículo 17. Vamos ver o que diz o texto. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levaram a arca sobre a terra, e levantaram a arca sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, rogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto a ave como de animais domésticos, animais selváticos, de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Meus irmãos, eu queria convidá-los para a gente perceber algumas coisas aqui desse texto. Só que antes vamos lembrar rapidamente do que nós vimos nos últimos dias. Primeiro nós falamos sobre as águas do dilúvio, de onde elas vieram. Lá em Gênesis, na criação, fala sobre uma porção que ficava embaixo e outra porção em cima no firmamento. Nós vemos aqui na narrativa do texto, então, que essas duas águas, nos nossos estudos passados, elas se juntam. A ideia dessas águas estarem obedecendo à voz de Deus e devastando toda a terra com o propósito de realmente acabar com todos os seres humanos e os animais que são citados aqui. Essas águas se juntaram para devastar a terra e tudo que havia obedecendo a palavra de Deus. Uma questão, uma curiosidade, é discutido por muitos a respeito da questão se o reino vegetal, vamos dizer assim, sofreu sim ou não com as consequências do pecado. Alguns vão argumentar da seguinte forma, que após a queda, então Deus faz com que a terra não dê mais os frutos para o homem. Alguns vão entender nessa ideia que a vegetação, então, a natureza por completa sofreu também com o pecado. Outros vão dizer que ela não sofreu, mas ela persistiu somente obedecendo à voz de Deus. E, obedecendo à voz de Deus, ela serviu como vassalo contra o homem, que iria cultivar a terra, e a terra, porém, não produziria frutos como era antes do pecado. Quais são as perspectivas, então? Primeiro, é que os vegetais não sofreram com isso. Até porque os vegetais, eles não são instruídos, Noé não é instruído para que ele pegue mudas de todas as plantas e traga para a arca. Então eles vão acreditar que a vegetação não sofreu com essas consequências. Do outro lado, alguns vão argumentar que sim, a vegetação, o reino vegetal, vamos dizer assim, as plantas, sofreram também com o pecado dos seres humanos, porque eles passaram a produzir, a terra passou a produzir ervas daninhas. São duas perspectivas a respeito dessas coisas. Uma outra questão que leva a essa discussão é, aqueles que dizem que os vegetais não sofreram com o pecado, vão argumentar que após o dilúvio,
todas as aves, todos os seres viventes, todos os animais domésticos, selvagens, todos eles morreram, mas os vegetais voltaram a brotar da terra após o dilúvio. São duas perspectivas que vão ser debatidas por alguns grupos. Mas continuando aqui no texto, nós temos algumas questões interessantes aqui para a gente. Uma primeira parte importante, então, interessante que nós podemos observar desse texto, é a questão da universalidade do dilúvio. O que acontece? Todos vocês que já se atentaram um pouco mais para o texto, vocês já viram os debates sobre se o dilúvio foi local ou se o dilúvio foi universal. Quando nós lemos o texto, quero convidar vocês para olhar comigo mais uma vez para o versículo de número 19. Olha só o que diz aí. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Somente com a leitura desse texto, já dá para perceber que a intenção do autor é nos mostrar, quando Moisés escreve isso, que o dilúvio foi sim universal. Que o dilúvio foi sobre toda a terra. E é assim que nós acreditamos, é isso que nós defendemos. Nós entendemos que esse versículo, em especial, é um versículo literal e que as águas cobriram todos os montes da terra. Até o Monte Everest, que é um dos mais altos, se não mais alto, todos os montes, todos eles foram completamente cobertos pelas águas do dilúvio. Vocês conhecem e existe na internet diversos conteúdos a respeito dos argumentos geológicos a respeito do dilúvio. Eu queria ir do dilúvio universal. Eu queria convidar vocês para perceber uma linha de argumentação um pouquinho diferente, mas baseado aqui tão somente no texto bíblico. Qual é a proposta que eu quero fazer a vocês? Pensem comigo que não existiria necessidade nenhuma de Deus dizer que o dilúvio foi universal se não tivesse sido universal. Não existiria também necessidade nenhuma do observador comum, que é aquele autor bíblico inspirado, Moisés, escrever algo universal sem que tenha sido. Ele foi inspirado por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O que nós cremos então? O dilúvio foi universal simplesmente porque Deus diz na sua Bíblia que o dilúvio foi universal. Agora, sem considerar diversos argumentos geológicos, diversas questões relacionadas à paleontologia e todas essas questões científicas que ajudam a reforçar a nossa posição diluviana, a nossa posição criacionista. Mas veja só, outras catástrofes que houveram na Terra, promovidas por Deus, mas que foram locais. E catástrofes locais são ditas como locais. Esta catástrofe universal é dita como universal. Vamos ver alguns exemplos? Quando nós vamos pensar ainda no livro de Gênesis, sobre o que acontece lá em Gênesis 19, do 23 ao 29. Lá nós vamos ter, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra. Quando nós olhamos para aquele texto, percebemos ali uma catástrofe local. Não havia nenhuma necessidade de falar que foi algo além disso, algo universal. O autor coloca, segundo aquilo que foi inspirado por Deus, Moisés relata uma catástrofe acontecida somente em Sodoma. Nós vemos depois, no Novo Testamento, também sendo as referências a Sodoma como algo local. No entanto, em todos os momentos, quando nós vemos referências ao que aconteceu no dilúvio, é tido como universal. Um outro exemplo são as pragas do Egito, lá em Êxodo. As pragas do Egito são ditas como locais também. Então percebe que não é dito que houve pragas sobre toda a terra, que houve pragas sobre todo o mundo, porque em todos os lugares as pessoas estavam servindo a outros deuses, porque em todas as outras nações elas se curvaram a outros deuses. Não, são catástrofes locais que Deus trata e inspira o autor para que escreva essas catástrofes como locais, que por sinal é o mesmo autor, Moisés. Então perceba que não há uma necessidade de criar algo, de criar uma narrativa que
que algo seria universal se não tivesse realmente sido universal. Por último, nós temos o período de grande seca de 3 anos, lá em 1 Reis, capítulo 17, onde Elias falou que as chuvas cessariam durante esse período. Mais uma vez, uma catástrofe local que foi tratado e relatado na Bíblia como algo local. Então, no próprio texto bíblico, nós não vemos uma tentativa de tentar retratar algo de forma fantasiosa. Aquilo que foi realmente universal foi universal, como foi o dilúvio. Quanto a outros argumentos que nós já conhecemos, tem de diversos canais aí pelo YouTube. Não vamos, para que a gente não seja repetitivo, estar rebatendo nessas moedas a todo momento. Continuando então, nós percebemos tudo isso, que Deus nos fala, nos mostra que o dilúvio foi universal, que isso veio sobre toda a terra, e assim percebemos por conta de todas as evidências que nós temos. Uma outra questão desse texto é a questão que se encontra logo aqui no versículo de número 17 que nós acabamos de ler. Olha só, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Perceba que esse número é um número que desperta curiosidade de muitas pessoas. E por quê? Porque esse número ele aparece em diversos outros momentos da Bíblia Sagrada. Qual é a ideia aqui desse número 40 na Bíblia Sagrada? Esse número 40 ele tem uma representação de ciclos ou de uma representação de processos que se completam. Esse número 40, então, é um período necessário para algum fenômeno, algum acontecimento, alguma realização. Veremos, então, no texto bíblico, alguns outros momentos em que isso se repete. Por exemplo, esse período de 40 dias de grandes chuvas é retratado aqui. E nós temos também alguns períodos de 40 na vida do próprio Moisés. Veja só, o próprio Moisés, seu ciclo de vida é dividido nas Sagradas Escrituras por ciclos de 40 anos. Primeiro ciclo foi o período que Moisés viveu ali no Egito desde criança, quando o povo de Israel ainda estava sendo escravizado ali. Ele viveu nos palácios, então recebeu uma educação nos palácios durante seus primeiros 40 anos. Após esses primeiros 40 anos, então ele sai para o deserto, onde vai pastorear ovelhas, e o período que ele está na casa do seu sogro é um período de mais 40 anos. Por mais 40 anos, Moisés vai viver aquele período, até que ele chegue ao monte onde está a sarça ardente, o Monte Sinai, e ele vai ali então no Monte Horebe, e ele vai ali então receber o convite de Deus, a convocação, o chamado de Deus para retornar ao Egito. Então, após esses 40 anos, onde Moisés, digamos assim, está exilado, ele retorna, seguindo as ordens de Deus, para o Egito. No Egito, então, nós temos o povo de Israel saindo do Egito e vivendo no deserto por mais 40 anos. Por fim, mais uma referência interessante desse período de ciclos de 40, onde esse número 40 é apresentado na vida de Moisés, são os 40 dias que ele fica, então, agora sim, no Monte Sinai, recebendo a lei de Deus. Durante 40 dias ele ficou no monte, onde ele nem comeu e nem bebeu. No Novo Testamento, nós temos também mais algumas referências a isso. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 4, vai passar 40 dias no deserto. Então, durante um período de 40 dias, ele jejua e depois ele é tentado pelo diabo. Ainda assim, o Jesus Cristo, após ressuscitar, ele aparece ressurreto durante um período de mais 40 dias. Por mais 40 dias, ele está aparecendo para os seus discípulos. Esse 40, a palavra que representa esse 40, significa então esses ciclos, um período. Nós estamos falando aqui de períodos redondos, 40, mas nós temos um outro período também que não é tão exato,
não é um período fechado, mas o termo é o mesmo, que é o período da segunda metade da grande tribulação, onde a besta vai blasfemar por um período de 42 meses. Então perceba uma coisa bem interessante com a gente. Toda vez que esses números aparecem na Bíblia Sagrada, toda vez que esse número é representado na Bíblia Sagrada, está simbolizando um ciclo, ciclos muito importantes, ciclos que relatam um período onde uma transformação vai acontecer na história. Transformações que geralmente estão relacionadas à reconstrução de um novo mundo, a um alto e um fenômeno muito importante. Aqui falamos da desolação de toda a terra, do juízo de Deus sobre todos os homens que estavam pecando, sobre todos os homens e sobre toda a terra por causa da perversidade que estava acontecendo naqueles dias. No entanto, o Senhor Deus preservou a Noé e a sua família para que eles viessem ser salvos. E a partir de um outro momento, de um segundo momento, houvesse então a restauração da terra, a restauração de todas as coisas. Meus queridos irmãos, eu queria deixar bem acentuado na memória de vocês esses dois pontos. Primeiro, a questão desse período de tempo representado nas Escrituras. A primeira referência que nós encontramos está aqui. A segunda coisa que eu queria deixar bem reforçada na mente de vocês é essa universalidade. Sei que tem muitos argumentos geológicos, científicos, que vai falar sobre a universalidade do dilúvio, mas eu queria trazer uma perspectiva diferente, somente para que vocês percebam que o próprio Deus não teria necessidade nenhuma de nos enganarmos. Quando Deus fez com que houvesse uma catástrofe local, isolada em uma só região, o Senhor Deus nos mostra isso nas suas Sagradas Escrituras, na sua palavra. No entanto, temos aqui um texto bíblico que deve ser lido e percebido de forma universal, que faz com que a gente creia, sem dúvida, que o dilúvio foi sobre toda a terra. Teremos uma segunda parte, onde as águas agora começam a se baixar, mas eu vou deixar isso para o nosso próximo estudo, para que a gente não fique com um estudo muito longo e cansativo para todos vocês. Então nos acompanhem no nosso próximo estudo, onde estaremos lendo Gênesis capítulo de número 8. Até a próxima.